Shalom, investidores, tudo bem por aí? Vamos hoje dar continuidade naquela série de investimento com pouco, investindo na prática com pouco. A gente começou aí investindo R$ 300 em fundos imobiliários e a gente vai continuar investindo R$ 300 em fundo imobiliário. Meu nome é Dirão Oliveira e esse aqui é o canal Rico em Propósito. Já deixa o seu like aí e se inscreve para você acompanhar mais conteúdos como esse, beleza? Bom, vamos direto aqui para a tela do meu computador. A gente no último vídeo, a gente falou um pouquinho aqui sobre as estratégias de investimento, né? Falamos sobre fundos imobiliários. Então a gente definiu lá uma estratégia para começar, né? Investindo 60% em tijolo, 40% em papel. E aí a gente foi para quebrando dentro do papel, a gente vai colocar aí 50% em papéis que investem em CDI e 50% que investem no IPCA. Quando a gente ali foi falar de tijolo, a gente fez uma classificação aí sendo 60% do nosso valor investido vai ser em logística, 15% em terras agrícolas e 15% em shopping center, tá bom? Além de 10% em fundos híbridos, que tem mais de um segmento. Aqui eu dei alguns exemplos na prática, não sei se você não viu o último vídeo aí, você volta lá e dá uma olhadinha. Como que seria essa divisão, né? Falando de dinheiros, aqui com pouco dinheiro, R$ 300, a gente colocaria, nesse exemplo mínimo aqui só tinha um fundo de cada, a gente estaria falando de 6 fundos imobiliários. E eu dei um exemplo aqui diversificado também, que é o que a gente vai seguir aqui no canal, com uma média de 12 fundos, tá bom? Sendo 4 fundos de papel e 8 fundos de tijolo, quebrando ali 4 deles como logística, 2 shopping, uma terra agrícola e um híbrido. Com essas divisões aqui, né, falando de R$ 300, tá bom? Obviamente que a gente não pegou os R$ 300 e comprou um de cada aqui dessa divisão, porque alguns não daria, alguns fundos aí, né, por exemplo aqui de shopping, que é o que a gente comprou esse mês de agosto, ele custa mais do que R$ 13, né, então não daria para comprar aqui, tá bom? E também, quando a gente está começando, no começo da nossa carteira, você não precisa cegamente comprar desse jeito aqui todos, mesmo se o dinheiro der, né? Se você escolher tudo fundo de base 10 aí, porque é importante a gente saber comprar os que estão baratos, que estão em oportunidade. Você vai lembrar, eu vou comentar de novo da planilha que a gente olhou aqui. Aquela planilha que a gente fez, a gente entra lá, tem um vídeo aqui ensinando. Procura aí, chama-se Comprei um Shopping por R$ 100. Procura aí no canal esse vídeo, eu mostro essa planilha, como baixar ela, como construir ela. Ela tem que ser feita todos os meses, todas as vezes que você for investir, você tem que fazer isso, porque o valor da cota ele oscila, é renda variável. Se você olhar essa minha planilha hoje aqui, quando eu construí, o valor desse fundo aqui, ele está aqui a cotação a 47. Se você entrar na bolsa aí ou no Google e procurar, você vai ver que o valor já não é mais o mesmo. Ele pode ter subido, ele pode ter caído, então não tem como fazer a planilha uma vez e seguir isso para sempre, porque os valores mudam. Então é importante baixar todo mês aí quando for fazer o investimento, dar uma filtrada na planilha, tratar ela e aí sim escolher, ver qual que está mais em oportunidade, tá bom? E aí a gente construiu aqui nossos investimentos, né? Lá em julho, que foi o primeiro, colocamos R$ 300, fizemos uma compra aqui do GGRC e do GARI, 11 cotinhas de cada, além do RZTR11, que foi uma cotinha de cada, tá bom? E aqui em agosto, já entra o aporte aqui, né? Se você já viu aqui o spoiler, né? A gente fez a compra aqui de um fundo de papel BTCI11, compramos 11 cotas também, ele custa aí na casa de R$ 9 quando a gente comprou. Esse fundo aqui é 70% IPCA e mais ou menos 20% ali em CDI e os outros 10% é GPM. Então a gente classificou ele como IPCA, né? Porque a maioria é IPCA. E a gente comprou 2 fundos de shopping. Isso mesmo, a gente já está diversificando aí, então compramos um fundo aí um pouco mais consolidado, que tinha uma dívida ali grande para pagar no final do ano, da XP aqui, o XPML11. Então ele estava um pouco mais descontado e a gente acabou comprando uma cota dele e compramos uma cota do VISC11 também, que também estava um pouco descontado, tá bom? Então esse aqui foi o aporte, que deu R$ 301. A gente tinha 308, lembra que a gente tinha aqui R$ 5 de sobra do mês de julho, mais os proventos que caíram dos próprios fundos, né, os aluguéis lá, que caiu 3,14. E aqui já coloquei os proventos também. Esse mês de agosto ali a gente vai receber, né? Recebeu R$ 2,83 já. Mais os 3,15. Lembrando que a gente já tem esses fundos aqui, então a gente já está recebendo aí 5,83 por mês.
E aqui, gente, é o Excel, né? Ele fez a estratégia, a gente vai seguir acompanhando o Excel aqui, mas eu queria trazer nesse vídeo de hoje um consolidador de carteiras. O que que é isso? É um site, né? Você já deve ter ouvido falar aí, chama Investidor 10, tá bom? Aqui a gente consegue usar ele de forma gratuita, tá bom? É só você vir aí criar sua conta ou dá para você logar com o próprio Google. Esse site ele é bem interessante, dá para a gente colocar aqui, por exemplo, vamos pesquisar aqui um fundo que a gente investiu lá, ó, XPML 11. Opa, saiu 101 ali, 11. E você pesquisa aí, ó, já apareceu aqui. Esse site ele mostra pra gente muitas informações. Olha só, vamos ver aqui quanto que eu falei que a gente pagou aqui, ó. XPML, a gente pagou R$ 100,56, tá vendo? E hoje aqui, ele já está custando R$ 104,75. Então a gente já teve uma valorização dessa cota. Os shoppings já estão valendo mais. Olha só, o dividend yield dele, quanto ele paga, né? Ele paga 10,54% ao ano, tá vendo aqui, 12 meses? E o preço sobre o valor patrimonial dele está descontado. O valor justo seria 1. Ele está custando aqui 0,91. Então tá abaixo, né? Lembra que a gente falou da liquidez no outro vídeo também? É isso aqui, ó. Ou seja, 9 milhões de reais de compra e venda dele todos os dias. Então eu comprei lá ele, se eu quiser vender hoje, é botar aqui, alguém vai estar comprando. Poderia, né, colocar 9 milhões aqui para vender, que teria como liquidez para trabalhar com ele, tá bom? E aqui a variação da cota nos últimos 12 meses, ele subiu, né, e valorizou 4,18. Aqui você consegue ver muitas informações, ó, como foi a variação dele no último dia, na última semana, ó, ele está subindo. Nos últimos 30 dias, tá vendo? Ele também está subindo. 6 meses. Depois eu te aconselho dar uma fuçadinha nesse site aqui que tem muito dado legal, ó, 1 ano. E aqui para baixo também tem, ó, como é que foi a rentabilidade dele nos últimos períodos, tá vendo? Que fala um pouco mais sobre ele, ó. A razão social, né? Ele é da XP, ele é um fundo de tijolo, ó, que a gente falou, ó. Qual é a vacância dele? Vacância é quantos imóveis ali, quantos shoppings, né? Estão vazios, tá sem loja ali para alugar, então ele tem 4% ali de vacância, né? Olha aqui, quanto que é o último rendimento dele? Ele paga pra gente, ó. Vou olhar aqui no Excel, ó. Ó, isso mesmo, o mesmo rendimento. Ele pagou 92 centavos e vai pagar esse mês aqui, né? Tudo indica que o mesmo valor, 92 centavos para cada cota que você tiver. Se você tiver 10 cotas, vai ganhar 10 vezes os 92 centavos aqui, vai dar 9,20, tá bom? O valor dele, né? A gente consegue ver aqui qual que é o valor dele, ó. O valor patrimonial dele, tá vendo? Então a cota dele deveria valer R$ 115. E a gente viu aqui em cima que tá valendo 104, por isso que ele tá abaixo, tá vendo? O valor justo dele é 115. Então é uma oportunidade. É igual você ir na loja de celular, aí você viu um celular da marca que você gosta, que o valor daquele celular custa R$ 2.000. Só que ele tá na promoção, ele tá custando 1.700. É o que tá acontecendo aqui. O valor dele é 115 e ele tá na promoção aí, né? Tá descontado, custando 104, tá bom? Então esse site aqui tem muitas informações, muitos dados, ó, você consegue comparar ele com alguns índices, você consegue ver se tivesse investido aqui ó, R$ 1.000, em quanto tempo? Aqui ó, 2 anos, hoje você teria 1.125, você ganhou dinheiro e tal. Aqui ele compara com os outros fundos ó, de shopping, ó, o Visca aqui, que foi outro que a gente comprou, tá vendo? E aí tem alguns outros aqui. Aqui tem alguns rankings, mas não aparece porque tem que pagar, né? Tem que desbloquear que você tem que pagar. Até deixei aqui, ó, para quem quiser, tiver curiosidade, isso aqui não é uma indicação, tá bom? Eu não pago, eu uso gratuito, mas quem quiser, ó, você consegue pagar aí, não é tão caro, 12 vezes de R$ 20 aqui, né? Você consegue ter uma assinatura anual. E aí tem uma promoção também, se você comprar aí, pagar 2 anos, você fica 3 anos com o site, né? Você paga 12 de 40. E tem mais uma outra promoção aqui mais longa ainda, né? Você paga 3 anos e fica 5 anos com ele, quando você paga 12 de 59 aqui, tá bom? Só para te mostrar os valores aqui. Mas enfim, aqui tem muita informação gratuita que já dá para ver que já ajuda muito, tá bom? Aqui ó, tem os dividendos dele, o dividend yield dos últimos anos, quanto valor ele pagou, ó. Ele vem pagando 0,92 centavos, ó, já tem muito tempo, ó, desde o ano passado, vamos colocar 5 anos aqui, ó. Olha como ele vem subindo, ó. Aqui provavelmente é época de pandemia, ó. Ele sofreu um pouco, depois ele veio subindo e tá se mantendo aqui pagando os mesmos 0,92, tá bom? Aqui mostra um pouquinho de quando é a data, ó. Ele coloca aqui a data com é a data que ele avisa que ele vai pagar. Você tem que ter o fundo nessa data aqui, ó, dia 18/8. Você tem que estar dormindo no dia 18/8 com o fundo. Que aí você vai ganhar o pagamento daquele rendimento ali no dia 25/8, tá vendo? Em setembro, a gente tá aqui em setembro, não saiu ainda, né? Possivelmente vai ser mais ou menos nessa mesma data. Veja aqui, é sempre 18, 17, é por aí. Na terceira semana ali mais ou menos do mês. Então dia 18, 19 de setembro vai aparecer aqui a data com.
para você receber o pagamento lá no final do mês, tá bom? E aí tem aqui um pouco sobre o fundo, né, sobre a XP, você consegue ver aqui, ó, a lista de imóveis dele, ó, ele tem shopping lá, 13 shoppings em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas, 2 na Bahia, ó, ele é bem diversificado. Aqui dá para ver um pouco dos shoppings, tá vendo? Quais são os shoppings que tem no portfólio, você consegue aprender muito, ó, shopping desse, você conhece em São Paulo, Tietê Plaza, tem muito shopping conhecido aqui, tá bom? E aqui o histórico da vacância, né, a gente vê ali que tá dentro do normal, né, aquele 4% lá é um índice bem baixo, tá bom? E aqui você consegue também achar, ó, lembra que a gente falou do informe, né, que eles fazem relatório todos os meses, ó, relatório gerencial aqui, ó, o último de abril. Se você clicar para abrir aqui, ó, ele já vai abrir o relatório do shopping, ó. Então você consegue ver, ó, um pouquinho dos shoppings, ó, qual que é o objetivo do fundo, ó, com as informações gerais dele aqui, patrimônio, quantidade de cotista. É importante você ler isso aqui, ó, ler o comentário do gestor, ele está falando sobre o fundo, o que está acontecendo. Aqui, com o tempo, cada vez mais que você for estudando, você for se aprofundando, você for assistindo os vídeos aqui do canal, então já deixa o seu like aí. Você vai aprendendo mais e mais. A gente vai falando aqui, a cada vídeo que a gente for postando, a gente vai falando um pouquinho mais sobre os fundos e aprendendo a ler e entender um pouquinho melhor esses relatórios. Eu sei que agora no começo parece muita coisa, mas eu preciso te mostrando para você ir se ambientando com isso aqui, tá bom? Aqui vai mostrar um pouco ó, o cronograma de desembolso, ó, que eles têm que pagar, que a gente falou aqui, lembra? Ele estava descontado por isso, ele tem uma dívida alta para pagar aqui. E aqui ele vai falar alguns comentários, ó, como é que ele vai pagar, ele vai dividir as parcelas e tudo mais. Né, para o vídeo não ficar muito longo, eu te peço para você ler aí com calma, dar uma estudada nisso, ó, as opções aqui de pagamento. Ó. Ele pode vender alguns ativos, ele pode vender então um shopping lá, que ele é participante, né? Ele pode emitir cotas novas, só que isso aqui é bom somente quando ele está mais valorizado do que o normal. Aqui ele está valendo, lembra que a gente viu? Ele está valendo abaixo do valor justo dele, então não vale a pena emitir cota, porque não vai estar emitindo cota descontada. E a alavancagem é o que? É pegar dinheiro emprestado, é emitir um CRI lá. Lembra que a gente falou dos fundos de papel? Ele vai atrás de um fundo de papel que gera CRI e fala: me dá aí que eu vou pagar uns juros para você. Ele pega esse dinheiro, paga a dívida que ele tem e fica com uma outra dívida mais longa. É outra opção também para pagar a dívida, tá vendo? Aqui mostra um pouco o histórico de alavancagem desse fundo, ó. De novo, lê aí com calma, tá vendo? Ó, os resultados dele. Ele vai trazendo tudo aqui, ele traz todas as informações todos os meses, você consegue ver como é que tá performando as lojas. Olha aqui, ó, quantos imóveis ele tem, ó, ele tem um pouco de dinheiro em caixa também, ele tem alguns fundos imobiliários também que ele é dono, né, que ele tem cotas. Aqui, ó, as vendas das mesmas lojas, significa o quê? Que ele tinha as mesmas lojas que ele tinha no ano passado e que ele mantém nesse ano, ele faz um comparativo, quanto que está crescendo a venda daquelas lojas, né, dos shoppings. Então tem tudo aqui mostrando quantos veículos entraram, ó. Lá, quando você vai no shopping, você não paga o estacionamentozinho lá do shopping? É isso aqui, ó. Quantos veículos estão entrando no shopping, quanto está crescendo ou diminuindo, né? Lembrando que o shopping também tem muita sazonalidade, né? Cada mês aí tem meses melhores, né? Final de ano, Dia das Mães, datas assim, tendem a ser melhor e tem meses mais fracos que as vendas caem um pouco, tá bom? Então, de novo, né? Dá uma lida aí, se aprofunda. Mas o que eu queria falar aqui hoje também sobre o Investidor 10, né? Eu já mostrei os investimentos, é falar sobre o consolidador de carteira que ele tem aqui. Então você vai cria sua carteira aí, você vai vir para essa aba aqui, eu já criei aqui a carteira chamada ó, Rico em Propósito. Você vai ver que não tem nada aqui, tá bom? A gente vai criar do zero aqui. E aí a gente vai vir aqui adicionar o ativo na mão, tá vendo? Se você pagar a sua versão lá, paga, né, que eu mostrei, você consegue integrar o site com a B3. Então quando você comprar sua cota lá na corretora, lá no Nubank, no Banco Inter, seja onde for, no Rico, Clear, quando cair na B3, se demora um pouquinho, tá bom? Vai uns 2 dias lá, né, da corretora para vincular com a B3. Talvez mais 1 ou 2 dias aqui vincula com o site aqui do Investidor 10. Ele vai atualizar sozinho, vai te mostrar quanto você comprou, quanto você pagou e quanto cai os proventos. Mas dá para fazer bem tranquilo, manual. Vou te mostrar aqui, principalmente agora que a gente está começando a investir com pouco, só R$300. Eu acho que não tem a necessidade de pagar isso aqui por enquanto. Quem sabe mais para frente, quando tiver mais dinheiro investido, né? Mas hoje vamos seguir aqui, eu vou te ensinar. Então a gente vai olhar lá na planilha, ó, vamos olhar o mês de julho que a gente já fez, né? Então a gente comprou, ó, 11 cotas do GGRC a 9,81. Aí eu vou olhar aqui até o calendário, ó, para colocar a data bem certinha. A gente comprou, foi no dia 16, eu, né? No caso, comprei no dia 16 de julho aqui. Foi nessa quarta-feira, tá bom? Aqui eu não salvei o dia, né? Mas eu sei. Então a gente vai registrar isso lá no Investidor 10, ó. Então, adicionar ativo aqui, coloca aqui compra, né, que a gente comprou, vai selecionar aqui tipo de ativo, fundo imobiliário, vai colocar o nome dele aqui, ó, GGRC11, ó, já apareceu aqui, você clica,
Data da compra, aí a gente vai colocar aqui a data. Foi no dia 16/7/2025. A gente comprou quantas cotas? 11 cotinhas. E o preço que a gente pagou foi qual mesmo? R$ 9,81. A gente vai colocar aqui, ó. 9,81. Valor aqui 107, até bateu ali, tá vendo? Salvar. Aí a gente vai aqui, ó, adicionar outro ativo. A gente já vai colocar aqui, ó, Gari 11. Fundo imobiliário, você confere aqui. Escreve aqui, ó, Gari 11. A data é a mesma, né? 16/7/2025. E a gente comprou 11 cotas também no preço de, como é que foi mesmo? 8,68, ó. 8,68, que deu aqui um total de 95,48, tá certo, você salva. Bom, e aí vai de novo aqui, ó, adicionar, ó, você pode fechar aqui se você quiser. Aí aqui, ó, no resumo, tá vendo que ele já carregou uns gráficos aqui? É porque ele já puxou, olha a minha carteira aqui em cima, já mostrou, tem R$ 107, ó. A gente tá tendo uma desvalorização, a gente vai mostrar aqui já porque, ó, ela tá carregando aqui embaixo, na verdade, ó, vamos esperar um segundinho aqui, ó. Finalizou, na verdade, valorizou, tá vendo? Aí a gente consegue clicar aqui no resumo e ver, ó, por que que desvalorizou? Ações, a gente tem zero ainda, ETF zero, Tesouro zero, a gente tem FIIs aqui, já tem dois, ó. Olha o GGRC, quando a gente comprou, a gente pagou 9,81. Hoje, ele aqui, ó, dia 7 de setembro, ele tá custando 9,69. Então ele desvalorizou aqui, ó. Ele tá mais barato do que quando a gente comprou. Já o Gari é o contrário, ele subiu 4%. Tá vendo a importância da gente diversificar? Se eu tivesse comprado só um, meu dinheiro estaria perdendo. Mas como eu comprei os dois, um caiu, o outro subiu, tá equilibrando. No final das contas, o ganho tá maior do que a perda, então a gente tá valorizando aqui o 1,24, tá bom? Lembrando que isso aqui vai subir e descer normal. Todo dia, se você entrar aqui, vai ter variações, então não se apega muito a isso agora. Esse aqui a gente tem que olhar a longo prazo, tem que olhar um ano fechado no mínimo, 2, 5 anos fechado, tá bom? E lembrando que a gente compra aqui fundo imobiliário é para nossa aposentadoria, investir lá no futuro. Não é para ficar comprando e vendendo isso aqui não é aposta, isso aqui não é pra gente ficar doido com isso aqui, tá bom? A gente vai ir comprando aos poucos aqui, colocando nosso dinheiro, vamos recebendo renda mensal ali, aumentando os ganhos, reinvestindo aquilo pro patrimônio ir crescendo para daqui 5, 10, 20 anos a gente ver que o nosso dinheiro aumentou e a gente está tendo uma renda complementar ao nosso salário. Vamos chegar num tempo aqui que a gente vai estar com 100 mil investido, com 1 milhão investido. E esse dinheiro vai render dinheiro. Vamos pular com 100 mil reais, renda R$ 1.000 por mês. É R$ 1.000 que você ganha além do seu trabalho. Se você perdeu o trabalho, você tem uma renda de R$ 1.000 por mês ali, todos os meses para você, tá bom? Isso aqui é só o começo. Vamos lá. Vamos anotar o restante aqui. Foi o RZTR11. Aí você pode vir aqui, ó, adicionar ativo, ó. Tá vendo? Tem aqui, ou aqui em cima também tem a lançamentos. Você pode clicar aqui em lançamentos. E aqui você consegue ver, ó, a gente já lançou esses dois. Aqui vai ficar o histórico de todos que a gente lançar, tá bom? E dá para clicar por aqui também em incluir lançamento, tá bom? Seja aqui na aba resumo, ou seja aqui na aba lançamento. Beleza? Eu vou aqui adicionar compra, fundo imobiliário de novo. A gente vai escrever aqui, ó, RZTR11. A data foi no dia 16/7, né? A gente viu aqui, compramos um. E quanto que a gente pagou? 91,27, ó. 91,27. E salva. Tá bom? Aí ele vai atualizar aqui e a gente agora vai olhar o mês de agosto que a gente comprou, olha só. Vamos lá, BTCI 11. Vamos falar a mesma coisa aqui, adicionar ativo. Fundo imobiliário já está aqui. Vamos lá, BTCI 11. Isso mesmo. Aqui a de agosto, gente, foi no que dia que a gente comprou? Acho que foi no dia 8 ou 9. Deixa eu ver aqui. Foi dia 8, 9 foi sábado. A gente comprou dia 8 de agosto. Então foi 8/8. Não é isso? E a gente comprou quantas cotas dele aqui, ó? 11 cotas também, ó. Compramos 11 cotas a 904. 904. Tá bom? E aí a gente salva. Mais um, adicionar ativo aqui. Foi o VISC 11. Beleza? VISC 11. Foi uma cota só. No dia 8/8/2025. E a gente pagou, ó, 101,24. 101,24. Tá bom? Salvamos e vamos para o último adicionar aqui, que foi o XPML. XPMOls. No dia 8/8/2025, uma cota no valor de R$ 100,56. Tá bem.
Pode fechar aqui. É importante a gente pôr a data, gente, por quê? Porque se eu colocar com a data de hoje, ele vai puxar como se eu não tivesse esse fundo lá em agosto ou não tivesse lá em julho. O fato aqui é que eu demorei para colocar, né? Porque eu tô aqui gravando os vídeos para vocês. Mas é bom a gente lançar isso aqui no dia que a gente comprou. Até pra gente não esquecer. Né, aqui eu tinha o Excel por conta do vídeo, mas talvez você compre aí, depois deixa para depois e você esquece. Então lembra, tá bom? Diga, vou tirar um dia ali hoje, estudei, baixei a planilha, olhei, vou comprar, comprei. Já vamos cadastrar aqui. Lembra que isso aqui não, se não for pago, né? Se for gratuito, que igual a gente tá usando aqui, não integra, então você tem que marcar na mão e tem que marcar bem certinho, com cuidado para não ter erros depois, tá bom? Então, vamos aqui olhar como é que ficou, atualizou já, ó. Então a gente já tem um valor aqui, ó, aplicado de R$ 495 e a gente já tá com um valor de 505, ou seja, tá valorizando 2% nosso dinheiro já, tá bom? Aqui já ficou até os gráficozinhos, ó. A gente tá, nesse momento, 100% do investimento tá em fundo imobiliário ainda, mas calma, só 2 meses aqui. Estamos no começo, a gente vai diversificar isso aqui ao longo do tempo. Como o dinheiro é pouco, não tem como a gente sair comprando tudo, calma. Mas aqui já vai mostrando, ó, tá vendo a evolução, ó, lá em julho, ó, 297 ganhamos 2,49, aqui, ó, agosto 606 ganhamos 10, setembro, nós estamos em setembro, né? 610 aqui ganhamos 14. Lembrando que a gente ainda não fez o investimento de setembro, tá bom? Eu vou fazer aqui junto com você, vou gravar outro vídeo, vou lançar ainda. Então se inscreve aqui para você não perder nada, deixa o seu like e comenta aí no comentário se ficou alguma dúvida que eu vou tentar responder as dúvidas dos comentários, tá bom? Aqui quando a gente colocar ações vai aparecer aqui e tem os outros classificação. Por enquanto a gente está aqui com nossos 5 ativos, ó. Aqui ficou bem mais fácil que ver no Excel, né? Então já tem aqui, ó, já falando o segmento, ó, GGRC, logística, tijolo, 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 só tem um de papel, ó, tijolo. Aqui tá outro, mas é aquele terras agrícolas que eu falei para vocês, depois a gente vai olhar ele. E as quantidades de cota, ó, tem 11 aqui, uma desse, 11, 11, uma. E o preço médio é o preço que a gente pagou, tá bom? E aqui o preço atual é o preço que ele tá hoje, a última referência aqui. No caso hoje aqui é sábado, né? No caso domingo, na verdade. Ele vai atualizar amanhã. Se a gente entrar aqui nessa carteira amanhã, esses valores aqui mudam. A gente só tem um aqui que está desvalorizando, tá bom? Que é o GGRC. E aqui é o nosso saldo. Se você consegue olhar aqui, ó, quanto dinheiro a gente tem investido em cada um, totalizando esse 505 aqui. Opa, fechei. Aqui é o preço sobre o VP, né? Quanto que tá valendo hoje. Se a gente olhar aqui, olha o Gari, a gente comprou ele mais barato, mas hoje ele tá no valor justo. O RZ também, ó, ele tá aqui quase no justo, tá 96, mas ainda tá descontado. Se olhar todos aqui tirando o Gari, estão descontados, tá vendo? Todos têm algum descontinho aí que dá pra gente ainda tá em oportunidade pra gente comprar. E aqui é o dividend yield, é quanto que ele tá pagando por mês, ó. Isso aqui é quanto a gente tá tendo de rendimento mensal, tá bom? E esse yield on cost aqui, a diferença é o quê? Isso aqui é o quanto que ele está pagando mensal com base no valor dele hoje, no preço atual, mas a gente pagou mais barato, né? Nesse caso aqui a gente pagou mais caro, mas aqui, por exemplo, a gente pagou mais barato. Então o nosso yield no custo, yield on cost, que é isso, é quanto que ele paga baseado no custo que eu comprei. Porque se você comprar hoje, você vai pagar 104. Eu paguei 100. Então eu ganho mais percentual do que se você comprar hoje, entendeu? Por isso também que é bom você não seguir o que eu tô fazendo aqui. Isso aqui não é recomendação de compra. Isso aqui só tem o intuito didático de ensinar, tá bom? Mas para você fazer os seus estudos aí, as suas pesquisas, ler os seus relatórios, fazer as suas planilhas, como eu te falei lá, para você não se perder, tá bom? E aqui, ó, só mostrar essa parte, vem aqui proventos. Aqui é quanto a gente ganhou. Vamos ver, ele já vai começar a mostrar aqui, ó. Lá em julho, ó, ficou aqui como zero, porque a data que a gente comprou, que foi no dia 16, possivelmente a Datacom, que é aquela data lá que eu mostrei para vocês aqui, ó, do pagamento, ela deve ter sido antes. Então, o investidor 10 aqui não contabilizou que a gente recebeu, mas a gente recebeu, tá bom? Então, devo ter errado a data, que acho que foi no dia 6, não 16. Mas tudo bem, daqui para frente vai ficar correto. Ou seja, em agosto, olha só, a gente recebeu R$3,93. Você vai ver aqui, olha aqui, ó, agosto, ó, pagamento em agosto, ó, viu a data deles aqui, ó, de julho, Datacom, pagamento, então a gente recebeu aqui, ó, R$1, lembrando que é livre de imposto de renda, eu subi aqui por causa da câmera, né? R$1 aqui, o RZTR pagou pra gente no dia 7/8, o GARI pagou 91 centavos, né, a cota era 0,8, mas a gente tem 11, então pagou 91 centavos, o GGRC também são 11, pagou 1,10, tudo isso aqui no mês 8, ó. E o XPML também pagou, ó, 92 centavos.
Isso aqui tudo agosto, então a gente ganhou em agosto, ó, R$ 3,93. Em setembro, olha só, setembro, aqui, ó, a gente ganhou no dia 5/9 aqui, ó, R$ 1 do RZ. O GARI a gente ganhou mais 91 centavos. O GGRC amanhã, ó, hoje é dia 7, amanhã, dia 8/9, vai cair mais 1,10. Depois no dia 12 a gente ganha mais 3 aqui, ó. Dia 12, 12 e 12. Todos eles vão pagar dia 12, 81 centavos, mais 1,10, mais 44. Aqui já está mostrando os futuros, tá vendo? Se eu colocar só recebido, ó, ele vai diminuir aqui para 1,91. Só que falta aqui os futuros, que falta 3,45. Então se eu deixo tudo, recebidos mais futuros, a gente vai ganhar esse mês 5,36. Olha aqui, então a gente está ganhando 5,36 sem fazer nada. Nosso dinheiro trabalhando para a gente com os aluguéis. Isso com R$ 600 aqui de investimento, tá bom? Que foi 2 meses colocando 300. Agora faz essa conta e pensa daqui 10 anos. Quando você tiver aqui 60 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Quanto dinheiro você vai estar recebendo aqui, que o seu dinheiro está gerando ele para você. Então esse aqui é o intuito dos investimentos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vou deixar aqui o vídeo para vocês do mês passado, que a gente começou essa série falando a estratégia e fazendo esses investimentos. E em breve a gente vai colocar os investimentos de setembro, tá bom? A gente ainda não fez, a gente vai fazer com os R$ 300. E a gente vai subir esse novo vídeo aí e eu vou detalhar um pouco mais, talvez um relatório aí pra gente. Tá bom? Não se esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar e deixe seu comentário aí se tiver alguma dúvida, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.